Olá, tudo bem, E aí, Felipe? tudo bem? Tudo Como é que tá? jóia? Muito prazer. A gente tinha combinado Prazer. de fazer essa entrevista pessoalmente, né? E aí veio essa pandemia, acabou Sim. que a gente foi adiando e transformamos nossa entrevista numa live. É, desafio, hein? Pois é, Já eu nos pedi até conhecendo na live. eu pedi até para o Felipe chamar, para ele ficar em cima, para depois a gente conseguir salvar, para deixar esse bate-papo lá no canal do Legal. YouTube da T21, que eu acho que é um tema que é super importante e que existem bastante dúvidas dos pais. Uhum, uhum. Eu ia te apresentar, mas o currículo dele é bem vasto e tem bastante trava-língua. E quem me conhece sabe que eu Sei. tenho algumas dificuldades fonoaudiológicas. E aí eu vou pedir para você se Tá, apresentar, vou Felipe. falar. Tá, primeiramente, super agradeço aí o espaço, a oportunidade. A gente se falou, né, antes da pandemia, acho que foi no começo de março, né? Foi. E aí deu tudo isso, enfim. Mas que bom que a gente tem essa oportunidade. Estou muito feliz, assim, por estar aqui com a equipe AT, principalmente com o projeto, né, o T21. Muito importante essa troca, assim, eu acho que e estar com você também, né, referência na área, idealizador, ativista aí, né, do T21. E depois, enfim, a gente vai conversando, é uma área que eu gosto muito, que eu atuei pessoalmente, atuo como AT há 12 anos, e minha entrada, né, como acompanhante terapêutico foi atendendo pacientes, né, crianças, adolescentes com T21, então me marca muito a minha vida pessoal, assim, tem a conexão com a Nancy, né, com a Nancy Ekman, Ah, que fez essa ponte, eu né, toma conheço a liberdade. Mel, conhecia, né? A Mel A desde Mel, né, pequena. Minha infância foi junto com ela. Cresci hum, ali dentro. fico muito feliz aí de, né, enfim, de falar que eu atendi a Mel, e a partir daí, né, eu comecei a entrar no campo, conheci o Dr. Zé também, isso me ampliou muitos horizontes, enfim, estou muito feliz de deixar registrado aqui. Bom, me apresentando, eu sou o Felipe Colombini, eu sou o diretor da equipe AT, uma equipe de psicólogos, de ATs, né, que fazem atendimento extraconsultório. Eu tenho mestrado em psicologia da educação, tenho algumas formações e especializações aí em desenvolvimento atípico, terapia comportamental infantil, próprio acompanhamento terapêutico, me formei como acompanhante terapêutico, sou professor do curso de AT, do IPQ, do GRE, um AT voltado para clínicas de dependência, e também coordeno o curso de AT, um aprimoramento em AT da equipe AT, que a gente inaugurou esse ano, que é um curso de um ano, enfim, eu estou sempre aí na área da AT, já vai fazer 12 anos atuando tanto como AT, como também como supervisor e coordenador da equipe AT, atuando de fato com esses atendimentos extra-consultório, também comumente chamado de acompanhamento terapêutico. Era isso que eu ia perguntar. Todas as vezes que você fala de AT, você está dizendo acompanhamento terapêutico extra-consultório, é isso? Isso. Comumente é utilizada essa nomenclatura, acompanhamento terapêutico, ou acompanhante terapêutico, que é o profissional que realiza esse trabalho. Né? Pensando na equipe AT, a gente tem uma referência de serem todos psicólogos. Né? Então, todos da equipe são psicólogos e fazem o atendimento extraconsultório. Mas mesmo assim, nós chamamos eles de acompanhantes terapêuticos, porque de fato o campo da saúde mental, enfim, a gente está sempre atuando sempre em equipe multidisciplinar, e a nomenclatura AT, ela é bastante conhecida, a gente encaixa com várias equipes, e aí a gente tem que explicar a nossa atuação, que é uma atuação mais estratégica, é a atuação feita por um psicólogo experiente, né? Então na equipe nós temos 60 terapeutas aí, espalhados por São Paulo, Grande São Paulo, Bastante, hein? é uma equipe grande, e são ATs estratégicos, são ATs que estão avaliando, intervindo, atuando com orientação parental, com comunicação com a equipe, com físios, com fonos, enfim, toda a demanda possível, a gente faz toda essa articulação também. Tá, já. Deixa eu te fazer uma pergunta. Né? Existe desses 60 terapeutas que você falou, existe algum grupo específico voltados para T21, síndrome de Down? Porque, pelo que eu conheço, não. Assim, o que existe muito são equipes focadas para autismo, que é um Tá. desenvolvimento atípico, que é muito mais específico. Agora, para T21, eu desconheço. Assim, na minha realidade prática, assim, tanto São Paulo, Brasil, não conheço. A equipe até ela foca muito, principalmente por conta dessa minha história, de atender muitos pacientes, né? Então eu fiz bastante parceria na época, confiança também com o pessoal da DID, com a Ângela, com a coordenação.
e a partir daí eu comecei a fazer conexões com familiares que precisavam tanto de um atendimento extraconsultório complementando a terapia clínica, ou muitas vezes só tendo o AT fazendo os processos terapêuticos, mas sempre atuando em equipe. Então eu não conheço, Roberta, Tem um mas de grupo fato a gente acaba, específico. não tem Porque específico, mas a gente acaba tendo esse direcionamento também, né, por conta dessa expertise nossa e tal. qual a importância do papel do psicólogo na T21? Quando que a gente sabe, nós como terapeutas e até os pais como família, que está na hora de procurar um psicólogo para uma criança ou para um adolescente ou para um adulto ou até mesmo para um idoso com a T21? Uhum. Bom, o papel da psicologia ele é bem amplo, né? Ele é essencial, assim como todas as áreas, né? E a gente tem uma atuação que pode ter essa atuação tanto macro, social, promovendo a inclusão. Eu até estava verificando umas lives aí do projeto, que vocês discutem sobre mediador escolar. Então, o AT ele pode atuar tanto nesse potencial mais social mesmo, de romper barreiras, de promover na prática a inclusão, na Uhum. escola, se comunicando, empoderando as famílias, abrindo aí a possibilidade de mercado, né, de educação. Então, a gente tem tanta essa atuação mais ampla, social, né, de empoderar, de trabalhar de fato mesmo com projetos que impactam socialmente, assim como o T21, enfim, a gente tem esse potencial maior, né, de trabalhar, mas também a gente trabalha de forma mais micro, que também é tão quanto importante, quanto Sim. esse impacto mais amplo, que a gente trabalha com as famílias em si. Então, os ATs da equipe AT, eles também atendem famílias enfim, e pacientes no T21, com N demandas. Então, normalmente, as demandas que vêm para a equipe AT, que a gente acaba Isso é uma direcionando pergunta até boa. como ser uma possibilidade, a gente tem muita demanda para treino de habilidades sociais, que a gente de fato complementa a terapia de consultório. Então, o treino de habilidade social ele é muito mais refinado. Então, a gente tem percebido que trabalhar com esse público é importante a gente ter um contato mais próximo, um modelo, algo visual para que possa ser copiado, algo que possa ser elogiado na hora, trabalhando de perto com a família, que é muitas vezes diferente de você só orientar ou dar regra, né? Porque aí de fato a Entendi. família precisa executar no ambiente. Então a gente está no ambiente, a gente tem tanta demanda de déficit de habilidades sociais, questões relacionadas à rotina de vida diária, atividade de vida diária, que é Hum. importante, de estabelecer rotina, comportamentos relacionados a autocuidado, né? Ter essa competência social, como eu disse, esse manejo social também é importante para conseguir atuar em grupo. A gente tem N demandas, demandas relacionadas a desenvolvimento típicos, por exemplo, birra, dificuldade de dar limite, de receber limite, enfim, que são demandas que estão abertas, tanto para adolescente como para crianças gerais, assim, né? Qual é a idade Mas mínima, assim, que eles acabam chegando para vocês, as crianças com a T21? nós atendemos desde pré-adolescentes, isso é uma demanda mais da Pré-adolescente. equipe. É mais uma vida adolescente para adulta. Então, É, você está é, falando de mais ou menos de 11 anos, 10, 11 a anos partir de para 10 anos. cima. Antes disso, Normalmente, não tem demanda. normalmente a gente não recebe essa demanda porque tem toda uma estimulação de base que a gente fala, com menos de 10 anos, que aí entra outra equipe, né, outros profissionais para estimular, né, linguagem, a físio, importantíssimo desde o começo, né? Então tem toda uma série de profissionais que façam essa estimulação, e aí principalmente quando vai ter essa passagem né, da infância para pré-adolescência, adolescência, que aí você Uhum. tem uma demanda social maior, né? E de fato os comportamentos sociais eles são mais demandados, né, desse pré-adolescente, do adolescente, é que nós somos chamados. E a partir daí a gente faz esse trabalho muito forte, é uma grande demanda nossa de treino de habilidade social, além do que eu falei também. A gente tem também demandas de rotina, atividades de vida diária, comportamento de autocuidado e principalmente, creio que é um dos os pontos paralelos é muito orientação parental. Que como a gente está no ambiente natural, né, na rotina, a gente consegue ver aquilo que os pais estão vendo, né? Então a gente dá uma quebrada nesse relato, né? É diferente, por exemplo, os pais quando vai no consultório e falam, olha, meu filho fez isso, isso e isso, eu estou tendo essa dificuldade. De fato, quando a gente está do lado dele, além de dar um suporte, né, um acolhimento para esse pai, entender o que ele está passando na hora, a gente consegue intervir também na hora, dando modelo, né? Então, um De trabalho fato, familiar, que envolve a família é um inteira. trabalho, principalmente com as Irmãos também. demandas T21 normalmente é muita família.
A gente precisa atuar muito a família, tanto para trabalhar a questão, né, da psicoeducação, trazendo informações de qualidade, né, baseada em evidência, enfim, em termos de aceitação, né, em termos de passagens de fases, de marcos de desenvolvimento. Né, muitos pais têm essa dificuldade de fato, ter esse acesso a uma informação de maior qualidade, e a gente dá esse amparo, tanto em termos de psicoeducação, tanto mostrando como é que faz. De fato, a gente mostra como é que faz. Nós não somos os expertos, sabemos tudo, mas de fato, com muita empatia com esses pais, a gente consegue entender o filho dele, que só a Uhum. família pode entender, né? A gente de fato auxilia, e aí, a partir daí a gente vai dando dicas, dando modelo. Então, eu atendi muito, principalmente com essas demandas. Questão de habilidades Deixa eu te fazer uma sociais, de pergunta limite. Pode que me falar. surgiu aqui por curiosidade. Por exemplo, eu tenho um filho ou um paciente que seja que eu vejo que está com alguma questão comportamental, característica que pode ou não ter relação com a T21, por exemplo, uma birra ou uma negação, porque não quero fazer aquilo, tudo que eu prefiro a negação. Eu já conversei uma vez com a Uhum, psicopedagoga que me falou, quando eu fiz as gravações com as 3 alterações comportamentais mais comuns dentro da T21, eu fiz com alguns uhum. psiquiatras e com acho que 1 ou 2 psicólogas. Psicólogas. E apareceu algumas questões ligadas a até uma parte mais infantil do que tão adolescente que você citou agora, relacionadas à negação, tipo, a pessoa se antecipar sempre com um não, que é visto isso. Você observa isso dentro da T21? Como isso é visto? Isso é uma questão para ser tratada num psicólogo? Existe alguma dica com relação à conduta em relação a isso? Pode falar um pouquinho sobre essa questão, que é uma coisa que a gente vê em Uhum. terapia e os pais questionam bastante também. Você diz a negação da questão de limite, de trabalhar com limite? Tudo que Não. você pergunta, tudo que você propõe, a primeira resposta acaba sendo o não. Uhum. Você observa isso em relação à T21 em alguma fase infantil? Sim. Como é que é essa demanda comportamental Tá. nessa primeira infância? Quais são as É, características que você avalia necessário uma busca de um psicólogo nessa primeira infância, assim? tá, na primeira infância. O que eu percebo, eu acho que isso vai também dar, com certeza, enfim, tem a relação aí do comportamento parental. Não é à toa que o AT ele está muito vinculado também com os pais. Então, raramente a gente faz um trabalho de AT sem incluir os pais, né? Então, a gente percebe um histórico de pais que têm dificuldade, que acabam tendo dificuldade de frustrar, tendo dificuldade de dar limite, tem dificuldade de dar não, né, de falar não, tem Uhum. dificuldade de dar mais demanda, ou de fato tem muito também essa dificuldade de entendimento, né? Do tipo, o que meu filho consegue fazer, o que ele pode fazer, se ele está ou não preparado emocionalmente. O que a gente percebe é que às vezes os pais Subestimar, né? Que alguns pais subestimam os subestima, próprios filhos. ou muitas vezes hiperestima, enfim, a gente precisa ter um equilíbrio. E a gente percebe que, principalmente nessa fase, há muito comportamento de birra. Há muito comportamento que a gente chama na terapia comportamental de contra-controle. Então, qualquer tipo de controle que eu dou, qualquer tipo de demanda, se tem uma birra, se tem um comportamento que a gente chama que é para se esquivar ou para de fato afastar a demanda. Então, o que a gente Mas isso percebe, tem a ver com a oi, T21 ou é da idade, é da infância? eu percebo que tem a ver com o histórico de criação mesmo e as habilidades educativas parentais mesmo. E a gente acaba de fato dando esse apoio para os pais a ensinar a frustrar os filhos, a ensinar a dizer não, a ensinar a dar limite, a ensinar a lidar com a birra, ensinar a lidar quando o filho está triste ou quando ele se sente frustrado, né? Porque é Uma muito coisa que a gente difícil. fala bastante, que a gente escuta também, lê, é que a pessoa com a T21 aprende, e a partir do momento que aprendeu, para desaprender aquela coisa, é muito complicado. Então, você tem que ser muito claro em relação ao certo e o errado desde a Sim. primeira infância. Porque para remodular Uhum. uma conduta que essa pessoa já tenha, mesmo que seja, ele bateu, tudo bem, Sim. deixa, ele tem T21, a gente fala, não, Exato. não pode para um, não pode para Exato. outro. Você vê essa Exato. demanda Exato. dessa pré-escola? Eles chegam É. em você? É, Ou você acha que é uma questão que
primeiro precisa passar por um trabalho, sei lá, É, precoce de alguma área antes? eu acredito que deveria chegar mais, porque normalmente quando chega, mais que de fato, normalmente quando chega é quando a escola ou algum meio, alguma comunidade, né, que essa pessoa, enfim, Solicita. solicita, né? Porque aí começa a ter, Entendi. ter esses efeitos colaterais, né? Aí a própria família olha para si mesma, putz, né? Eu deveria ter feito, né? Lógico, quanto mais antes para a gente poder instalar esses Modular. comportamentos, modular, né? Ter a manutenção, quanto antes melhor. O que a gente percebe, enfim, se de fato a gente conseguir atender, né, esses pacientes mais na primeira infância, né? Essas pessoas, enfim, os pais também, a gente conseguiria diminuir os comportamentos mais disruptivos mais para frente, de bater, ou comportamentos mais agressivos, ou socialmente mais agressivos do que na primeira infância. Porque na primeira infância, normalmente, uma birra é mais leve, ela é mais maleável, né? Eles Tanto vão para os pais, tentando, né? O negócio vai vão avançando tentando. progressivamente. É importante a gente atuar lá atrás, porque de fato as birras são mais maleáveis. Os pais conseguem ter mais autocontrole para lidar com elas. Mas quando, né, enfim, o filho vai crescendo, e aí de fato aí pode começar comportamentos muito difíceis de lidar. Por exemplo, bater no pai, bater nos amigos, cuspir, quebrar a casa. Isso eu já atendi pacientes assim. Né? Porque aí a gente se pergunta, pô, poderia ter uma estimulação, né, um treinamento lá atrás, né? Mas o que a Uhum. gente percebe é Um que ensino, né? Um ensino, vem né? todo esse ensino, né, parental que às vezes não tem, ou às vezes a família de fato não tem um modelo, não vê alguém, né? Ou de fato é desamparada e às vezes acaba fazendo o que dá, mas muitas vezes o que dá é essa intermitência, que hora dá limite, hora não, hora é negligente, hora é muito firme, e o que fortalece é esse comportamento que a gente chama de disruptivo, esse comportamento de birra, que eu falei, né, o comportamento de contra-controle. Se a gente conseguir atuar na primeira infância com os pais, é ótimo, né? É uma demanda que a gente gostaria muito de ter, mas acaba não tendo. Enfim, Porque creio não que tem também ninguém, pela. não tem ninguém indicando diretamente. Ou uma cultura muito que preza muito quando dá muito errado. Quando dá Tá. muito Eu, errado, eu então ia vai, fazer uma vai para ter. pergunta agora em relação a queixas mais comuns, mas como a gente começou agora, eu puxei um pouquinho da primeira É, infância, eu gostaria de fazer uma pergunta relacionada a pode isso, falar. que eu tenho bastante curiosidade, porque a gente interage com fonos, com TOs, Sim. e a gente recebe algumas informações, até da psicopedagoga da escola, em relação a tiques. Por exemplo, o clapping, que é aquela animação de mão, que a criança com a T21 é bem característico quando está excitado ou animada, Isso. ou algum movimento estereotipado que a gente. A orientação que eu recebi em terapia e que eu passo para os pais, eu até gostaria de saber se Uhum. é o correto ou se a gente deveria repensar ou remodular essa resposta, é mudar o foco, porque eles têm uma tendência a ter tique, a movimentos estereotipados, porém a gente tem que puxar o foco para outro lugar. Como é que a gente lidar com isso? E vocês atuam em relação a isso? Sim. Ensina um pouquinho disso para a gente, por favor. Sim, você muito bem traduziu. Pode ser algum tipo de movimento estereotipado que está relacionado com alguma emoção, né, de base, ou De morder, ou né? Às alguma vezes é. excitabilidade. Isso tem a ver, pode ter casos que a gente já atendeu, que pode ter a ver com autorregulação emocional, que muitas vezes que a própria criança ou adolescente tem dificuldade de nomear e até de controlar o que está sentindo, que muitas Uhum. vezes fazendo um trabalho de descrição de sentimentos, tanto da criança notar o que está sentindo, saber nomear, e a partir disso, a partir de um autoconhecimento, ela saber controlar. Tem casos que acontece isso, quando a gente trabalha uma autorregulação, a criança Tem uma mãe para. até que colocou isso aí agora, que falou que ela observa que o filho dela tem dificuldades em conversar, em É lá, falar, né? exatamente, expressar o que E ele isso quer. gera um nervosismo e Isso, uma ansiedade nele. Pode ter relação? pode ter relação. E um outro ponto é que, de fato, quando é tique, quando de fato pode ter um fundo neurobiológico, e aí o que a gente sugere é esse desfocar, ou muitas vezes fazer atividades incompatíveis com o próprio tique. Que aí Por precisa saber. exemplo. Putz, por exemplo, uma criança que fica mordendo muito a mão, um exemplo, né? Tá, Mordendo a mão. De estimular tá. algumas atividades que ela use a mão.
Tá. Então, Isso pode ser deixar essa mão importante. ocupada seria um Deixar caminho. essa mão ocupada. É você tornar um alternativo. Isso, de fato, se é um tique mesmo, com fundo neurobiológico. Mas o que eu percebo é que a grande maioria desses tipos que são classificados como tique, muitas vezes tem a ver com a própria desregulação emocional. Que a própria criança, ela acaba lidando com essa emoção, né, que quando é muito, muito potencial, muito grande, ela acaba se desregulando e acaba tendo esses movimentos mais estereotipados. E Mas tem isso pode como ser conter aprendido. isso? Por exemplo, vai um ranger de dentes, porque tem um pouquinho a ver com autoestimulação, claro, que a gente sabe Tem. disso, com a parte sensorial, dentição, tudo. Mas, por exemplo, um ranger de dentes é considerado tique? Qual é a visão da psicologia dentro de um movimento como esse, por exemplo? Porque de fato, se for considerado um tique mesmo, aí a gente precisa se conectar com o médico mesmo, Tá. com um É, neuropediatra ou com um psiquiatra, porque você tem um fundo neurobiológico, precisa ter um medicamento e a gente utiliza esse trabalho dos comportamentos alternativos. Mas aí precisa ter, é um fundo mais biológico. Agora, só que precisa filtrar para ver se de fato é de fundo mais neurobiológico ou se de fato tem um fundo mais comportamental de controle de emoções. Tá. Quais são as principais queixas e demandas que vocês acabam recebendo? As mais comuns. Bom, as mais comuns é a questão que eu falei de habilidade social. Então, é aquela dificuldade onde a criança ou adolescente, enfim, vou falar pessoa em geral, ela entra na escola e ela é demandada na escola ou outro ambiente social, não necessariamente na escola. A gente Tá. considera a escola porque de fato é o primeiro mundo social, né? Que de fato os pais têm todo um trabalho em casa, normalmente, né? De estimular, de dar modelo, de ir refinando esse repertório social, né? De fazer com, né? De fato o pai é um grande modelo, né? E as crianças, adolescentes, a primeira forma de aprender é o modelo, é a modelação. Por isso que a Sim, importância do AT. Por isso que a importância do AT. O AT está lá, né? Está lá treinando as habilidades sociais. A pessoa ela vai olhar o AT fazendo. Isso é de extrema importância. Ganha mais do que 1.000 orientações. Né? Então, legal. isso é importante. Então, a queixa principal é questão de treino de habilidade social, déficits normalmente de habilidade social. Então, é quando aquela pessoa, aquele adolescente, está em grupo e não sabe iniciar, manter conversa, não sabe variar nos assuntos, não sabe ter alguns comportamentos que a gente chama, uma classe que é denominada civilidade, né? Dar bom dia, obrigado, e além disso do trato social, né? De discutir assuntos, de manter a amizade. O que a gente percebe muitas queixas, você pode ter uma facilidade de iniciar um contato social. Oi, tudo bem? A própria mãe ajuda, a própria professora ajuda, mas a grande dificuldade é ter essa manutenção de habilidade social, que a gente percebe que aí a família ela pede ajuda, porque normalmente Legal isso. acabam tendo grupos, mas saem do grupo, ficam isolados, aí entra no grupo, sai do grupo. Então, a gente precisa do AT para, de fato, o que a gente chama de generalizar. O AT, a gente considera o AT como uma ferramenta de generalizar. O que é isso? Tudo que ele está aprendendo, tudo aquilo que ele está sendo estimulado em várias terapias, com vários profissionais, por isso que a gente atua em rede, o AT, ele vai para fora treinar todas essas habilidades que ele aprendeu. Por isso que a gente sempre faz ponte com os profissionais. Muito Então, interessante isso que você falou agora, porque no começo da live a gente estava conversando um pouco sobre isso, você já tinha citado isso. Aí na sim, é hora muito você falou frequente. sobre atividades de socialização e até atividades de vida diária, e eu me surgiu um link aqui, tipo, nossa, isso é muito parecido com terapia ocupacional, não? E aí agora você fez um comentário que foi um grande divisor de águas para Ah, mim porque lá atrás surgiu essa dúvida para mim, que falou, nossa, tipo, atividade de vida diária, uma independência profissional, independência é, social. social. Eu tava achando muito parecida essa Tá, linha. E aí você falou que tem a ver com o emocional, né? Que não é só uma isso. questão de, por exemplo, ele conseguir ir no mercado e fazer uma compra, ele conseguir socializar com as pessoas que ele está interagindo, é isso?
Sim, sim. É, a gente tem muita conexão, o AT está muito conectado, inclusive tem TOs que fazem esse AT, que é o atendimento Ah, é? extraconsultório, tem também. A gente tem muitos pacientes em comum com TO, mas o que eu posso falar da psicologia, né, e no foco da terapia comportamental, que é um AT, né, comportamental que nós fazemos na equipe, então nós trabalhamos todo o ferramental que uma terapia trabalha em termos de análise, em termos de reflexão. Só que, de fato, para a gente treinar e para esse tipo de público, e eu considero isso essencial, a gente precisa treinar habilidade ao vivo. Modelo, dica visual. Além disso, o que você falou da questão da emoção, né? Ensinar emoção. Como que a gente pode ensinar emoção no AT? O AT, ele está imerso ao mundo. E vão acontecer várias coisas, tanto com a mãe, na família, na escola, no supermercado, no parque, que de fato o AT vai ajudar ele a interpretar as emoções quando elas ocorrem, porque o paciente ele vai estar imerso em uma série de estímulos e pode acontecer várias coisas lá que o AT de fato ele acessa aquela emoção quando ela acontece e consegue nomear e consegue validar aquilo muito mais rápido, às vezes que o terapeuta de consultório precisa às vezes criar toda uma situação mais artificial e o AT não. O AT ele está no mundo, o AT está na casa, o AT tá com os Apareceu uma amigos. pergunta aqui que eu quero fazer a Tem respeito do várias aqui, né? AT. Tipo, a cabeça fica assim, sabe? Porque vem Nossa, tem perguntas, bastante porque pergunta. tem, então. E eu imagino que devem ser perguntas que os pais também tenham em Sim, relação tá a também. esse tipo de atendimento. Quando você diz que a T está no mundo, está junto com a pessoa, como é que funciona isso? É uma vez por semana? Vocês bolam alguns tipos de programas com as pessoas? Qual é a frequência desse acompanhamento? Ou vocês traçam estratégias de participar de determinados eventos da vida social desse Sim. indivíduo? Como funciona isso? O AT, ele é diferente de uma terapia convencional pelo tempo também de atuação, de intervenção. Normalmente a gente intervém mais, em média, 2 vezes ou mais vezes por semana. Uma vez por semana é uma média de uma terapia convencional. Já o AT ele precisa ter mais frequência, justamente para ele ter mais acesso para treinar, para ter esse treino. Então, o AT, acho que foi até muito interessante o link que você fez com o TO, de atividades, porque o AT ele é um profissional muito em atividade também. Lógico, ele vai ter momentos de validade, de descrever sentimento, de refletir, de orientar, igual um psicólogo clínico faz, né? Enfim, todas as particularidades do terapeuta clínico. Mas ele faz muita atividade, então precisa ter frequência. Então a frequência a gente trabalha no mínimo 2 vezes por semana, mas tem casos, tem demandas que a gente trabalha mais, tem demandas que os horários precisam ser flexíveis, porque aí vai depender do que a gente for fazer com o paciente. Né? Mas Então a vocês gente mudam o local de atendimento, é isso? muda. A depender dos objetivos, a gente muda, né? Pensando num treinamento de habilidade social. O que a gente costumeiramente faz? No primeiro mês, a gente faz toda uma avaliação comportamental, porque a gente precisa entender, né? A gente precisa entender como, enfim, como a pessoa, né? Como a criança, como a adolescente se comporta, com o pai, com a mãe, na escola. Então, a gente tenta variar o máximo de situações físicas, sociais, para a gente poder avaliar. Depois de um primeiro mês de avaliação, a gente traça os objetivos, um planejamento, e aí começa a intervenção. Pensando em habilidade social, a gente precisa, de fato, fazer com que essa criança, que o adolescente tenha uma base, esse repertório social que a gente chama, para aí depois a gente começar o que a gente chama de generalizar. E aí o generalizar é isso que você comentou, Roberto, de a gente gradualmente sair em outros locais, interagir com outras pessoas, formar grupos. Por exemplo, a gente tem uma ferramenta na equipe que chama Rolê da Equipe AT, que a gente junta Que, grupos, desculpa, chama Rolê da Equipe AT. rolê, é um É, a grupo de gente junta, passeio? junta pacientes com o mesmo repertório e não necessariamente do mesmo diagnóstico, por isso que é importante, a gente tenta promover a inclusão aí desde então, junta pacientes com repertórios sociais parecidos, mas muitas vezes com diagnósticos diferentes, para que Uhum. haja inclusão, e a partir daí a gente generaliza, ou seja, a gente atua em grupo, para aí depois a gente ter a segurança de ir para outros locais. Aí a gente enfim, a gente interage com o mundo, né? A nossa sede fica na Paulista, então lá a gente tem a possibilidade de locais absurdo. Agora na pandemia que a gente está se adaptando online, com todo o protocolo de segurança, mas a gente tem um potencial enorme de generalizar. Só que a gente Deixa eu te só vai... fazer duas Fale. perguntinhas, mas assim, aproveitando que você está falando sobre isso. A única pessoa que pode ser um AT ou praticar o AT é um psicólogo, certo?
Não, não. Não? Esse Bom, atendimento extraconsultório, ele é aberto para profissionais da área da saúde. Tanto que tem TOs, enfermeiros que fazem. É que a gente, da equipe, tem um enfoque psicológico. Então, entendi. O a seu gente, grupo de 60 profissionais são é, psicólogos. a gente Mas se, delimita por isso. exemplo, uma terapeuta ocupacional quiser se aprofundar, existe uma especialização, é Pode. isso? Sim, sim, a gente dá, inclusive, Ah, vocês fazem. no curso de aprimoramento. A gente tem um curso de aprimoramento que iniciou agora em fevereiro. Ano que vem a gente vai abrir também uma outra turma. E está aberto a profissionais da área da saúde. Logicamente, a gente tem uma visão psicológica, né? Nós somos psicólogos e as supervisões e as aulas são focadas na análise do comportamento, né? Na análise aplicada, né? Que é o ABA. E aí nós fazemos supervisão também com esse Então vocês enfoque. Mas interagem, o AT com aba, dentro do seu serviço, é isso? isso. Nós somos terapeutas comportamentais, todos são, e trabalhamos com análise aplicada do comportamento, que é o ABA, né? É que Tá bom. normalmente o ABA ele está muito associado ao autismo, mas não é assim. O ABA ele é análise aplicada e a gente pode aplicar nos mais variados casos, demandas. Então a Entendi. gente Então, sim, eu até fiz uma entrevista com uma profissional super bacana que fala sobre a aba na T21. a gente isso na T21 com certeza. A gente faz ABA, com É, certeza. e então, qualquer pessoa da área da saúde, necessariamente da área da saúde, mas, por exemplo, eu sou Sim. uma mãe que eu sou advogada, mas eu me interessei bastante aí pelo tema. Posso aprender? Posso aplicar? Ou eu posso fazer o curso para ajudar meu Pode, filho? pode. Então, não necessariamente precisa ser da área da saúde. O nosso curso a gente delimita ser da área da saúde e principalmente ter uma base comportamental, porque a gente vai avançar muito no repertório comportamental. Mas é possível também, a gente avalia caso a caso. O que a gente costumeiramente faz com as mães, principalmente agora, né? Acho que agora que você citou as mães que querem, que se interessam, Sim, enfim, existem a- mães que eu falo que são melhor, sim, são sabem muito mais especialistas. que médicos. Com certeza, porque de fato elas Existe muitas. conhecem o mínimo, né? Todos os detalhes absurdos do comportamento, Sim, do você tem que tomar contexto. cuidado, porque elas vão te dar uma aula, né? Sim, com certeza. E principalmente agora na pandemia, eu acho que é um ponto que você colocou importante, de forma bastante importante, as mães, elas atuam muitas vezes como AT, fazendo essas atividades em casa. E aí recebendo muitas vezes orientação do próprio AT, a gente tem feito isso na equipe, dando orientação online, né, das mães, enfim, por toda a questão do protocolo de segurança, a gente dá orientação online, estabelece uma série de atividades e as mães fazem e dão feedback para a gente. E a gente vai refinando e modulando o comportamento dos próprios pais para poder intervir com o filho. Isso é o concurso, né? Por isso que a gente trabalha sempre com orientação parental. Se a gente conseguir treinar o pai, acho que isso é um outro tópico que eu ia falar, a gente treinar o pai e de fato entender toda a motivação dele, o histórico, ter uma parceria, uma empatia, a gente consegue instrumentalizar o pai, isso é excelente, porque ele vai conseguir generalizar muitas das coisas que são feitas por ATs e por psicólogos. E por mais que a gente tenha uma intervenção full time, nada vai substituir esse conhecimento e essa aplicação no dia a dia dos pais, que ficam o tempo inteiro com o filho, sabe qual é o contexto, qual é o momento que ele faz birra, qual é a situação que ele tem mais dificuldade social. Então, esse pai antenado é ótimo. Então, super convidado aí A a participar conhecer nosso trabalho. Sim, é chamar também. aprimoramento, certo? Aprimoramento em acompanhamento terapêutico. Tá, eu tenho mais uma pergunta. Por Fale. exemplo, meu filho está na escola, ele começou a ter um comportamento inadequado em sala. A diretora me chamou e falou: Olha, eu gostaria que vocês procurassem um psicólogo. Mas não necessariamente todo psicólogo sabe atuar nessa área de AT, certo ou errado? Certo, 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 Certo? E a certo. escola tem a preparação para saber diferenciar, ou o pai, ou algum profissional, ou tem alguma dica para passar para nós profissionais sobre a diferença entre um psicólogo ponta, um psicólogo com AT e quando procurar cada segmento? Legal, legal. Então, o que a gente faz muito na equipe, que é uma tarefa nossa, acho que além de fazer lives, promover essas ações coletivas, a gente tem treinado coordenadores de escola, tem treinado médicos, psiquiatras principalmente, neuropediatras, pediatras, para que filtrem também a demanda para o AT. Porque, como você disse, Roberta, não é todo
psicólogo que faz o atendimento extraconsultório. E normalmente o psicólogo que tem o conhecimento, isso na minha prática, tá? Os psicólogos que encaminham para o AT são aqueles que atuaram como AT, a grande maioria deles. Então, por Uhum. isso que a nossa tarefa é também de treinar esse pessoal, inclusive a gente treina residentes, pessoal novo, para filtrar as demandas. O que é de consultório, o que é de AT. E o que a gente tenta ensinar de forma uma linguagem bem universal, né? Tanto para Uhum. pais, para médicos, enfim, para todos. Inclusive a gente faz palestras em outras associações, justamente para facilitar essa triagem. Então, o que a gente considera como um ponto principal do AT, né? O ponto principal do AT, a indicação do AT, é quando essa criança, esse adolescente, esse adulto tem dificuldade de generalizar. O que é isso? Que ele vai no consultório e ele só faz as coisas dentro do consultório. Ou Uhum. seja, o repertório social ele fica isolado lá, né? E aí, muitas vezes, a gente observa que isso cansa. Tanto o próprio terapeuta, se não tiver consciência disso, como o próprio paciente, que não anda, sabe? A coisa fica girando, os resultados não aparecem, e ele continua tendo problemas de sociabilidade na escola, continua tendo problemas na casa. E aí é importante o psicólogo lançar a mão desse AT, não, às vezes nem necessariamente sair do caso. Acho que, de fato, às vezes fazer essa conexão conosco para que a gente possa fazer aquilo que ele está fazendo dentro do consultório para fora. E a partir daí estimular outros ambientes, outros contextos, para que ele consiga o que a gente chama de generalizar. Isso é um dos pontos. Além disso, a gente tem pacientes que não conseguem estar em consultório, tem grande dificuldade de abstrair, grande dificuldade de seguir regra, grande dificuldade de seguir as orientações, de analisar a situação de forma mais autônoma. E com certeza vai precisar de alguém no ambiente para dar esse suporte, inclusive para ele ter essas habilidades para ele conseguir estar em uma terapia. Às vezes a gente faz um preparo no ambiente natural para que essa criança adolescente ela tenha condições de estar em terapia. Porque tem crianças que estão em terapia há anos e não tem resultado e fica uma coisa, né, eticamente complicada e a gente precisa indicar para alguém que está no ambiente e a gente tem um compromisso de dar resultado. Se a gente não conseguir dar resultado, a gente vai ter que rever isso, a gente vai conversar com o pai, porque a gente está lá no ambiente, a gente vê se dá ou não resultado. É muito Certo. mais, entre aspas, mais fácil do que um terapeuta de consultório que muitas vezes ele precisa do relato do pai para ver se está funcionando ou não, entendeu? E os médicos e a escola têm conhecimento dessa possibilidade desse AT? Porque Hum. realmente eu achei que assim a pessoa procurasse um psicólogo e aí o psicólogo de vez em quando falasse, propusesse, vamos fazer uma terapia externa. Ah, E aqui não. mais um parênteses aqui que a Carol colocou e outras mães citaram. Lembra que ali no começo da live eu falei sobre comportamento de negação? Uhum. O nome disso, elas colocaram muito bem, é o opositor. Que, Opositor, sim. exato. E eu adorei ler aqui, que eu falei, nossa, eu falei sobre isso e não veio esse nome. É, Então, são duas perguntas em uma. Uma é, os os profissionais estão preparados, têm um conhecimento dessa prática da EAT? A segunda pergunta é a relação desse comportamento opositor com relação a necessidade de uma intervenção numa psicólogo ou de um AT. E a terceira, que eu vou aproveitar o gancho aqui, é a partir de que idade que eu posso procurar um AT? Pronto, foram tá. três aí. Bom, deixa eu ver, vou retomando. A questão da escola, infelizmente não, viu, Roberto? É, quando a gente vai em escola, porque a gente sempre faz toda uma conexão de rede, profissionais, escola. Então, quando a gente vai visitar a escola, é bem raro escolas que conhecem de fato a prática do AT. Normalmente as escolas conhecem mais o AT que está dentro da escola. Entendi. E ele é importantíssimo, porque ele está mediando, ele está ajudando na adaptação de material, ele está ajudando as professoras, mas o que eles muitas vezes eles não sabem o potencial que é o AT, sabe? O estratégico que é o AT, né? Muitas vezes a escola coloca o AT como algo muito técnico, ou algo só realizado brevemente, ou algo que muitas vezes é subjugado, sabe, dentro de uma equipe. Ah, vamos inserir um AT, sabe? Como se fosse algo simples, vamos colocar um AT e ele vai fazer tudo aquilo que a escola mandar, o que o psicólogo fazer. O que a gente tenta defender é que essa prática extraconsultório, ela é estratégica, né? A escola indica,
Tem escolas, isso, escolas parceiras nossas, que indicam diretamente para o AT, porque de fato sabem que não vai dar certo o terapia de consultório. E eles sabem porque tiveram experiência. Então, muitas vezes é muito uma experiência de cada escola, de cada coordenador. E aí, quando o coordenador sai, a gente perde um pouco essa parceria e a gente tem que fazer toda essa rede de novo. A gente, é uma tarefa bastante social nossa divulgar mais o trabalho do AT. Porque o AT ele é estratégico, o AT ele orienta pais, ele intervém. O AT é um profissional experiente, né? Ele é um profissional, não necessariamente que um AT é um estudante ou um profissional que não é experiente. Não, pode ser. Existem muitos ATs que são estudantes. Mas o que a gente defende é que o AT, enfim, eu tenho 12 anos como AT. A gente tem pessoas da equipe que estão há 7, 8 anos que fazem AT. Então são muito experientes, entendeu? E os Então, médicos têm esse conhecimento, porque, na verdade, você falou que o AT, que é o atendimento terapêutico extra o acompanhante terapêutico, que faz o acompanhante atendimento terapêutico. fora do consultório. Eu não tinha essa noção da diferença entre um psicólogo ponto e um psicólogo que faz Uhum. o AT. Os médicos têm? Alguns. Isso também é uma tarefa nossa. A gente tem formado, dado muita, não formado, mas dando aulas em alguns ambulatórios e residentes, que a gente tenta passar essa função do AT. Mas a gente está pensando em São Paulo, né? Quando a gente se afasta alguns quilômetros do interior, por exemplo, já não se tem isso. É pouco divulgado, é uma tarefa árdua que a gente tem E feito aí. a idade mais. Eu acho que Você eu falou, preciso você falou começar da de forma mais precoce possível com o meu filho. Qual é essa idade mais precoce? Bom, eu vou falar mais da experiência prática da equipe. A gente tem crianças de 4, 5 anos que a gente atua muito mais fortemente com os pais. Que aí, a partir daí, a gente faz todo um trabalho muito forte de orientação e treinamento parental para que os pais eles consigam ter habilidades educativas parentais para poder evitar uma série de conflitos. E não necessariamente É. só evitar conflitos, saber lidar com eles, né? Porque a gente sabe que ter filho é ter conflitos, né? E saber resolver, E vocês aceitar recebem adultos, idosos? adultos e idosos também. Idosos também? Com a Idosos também. T21? Que É. legal. A E gente tem muitos pacientes na equipe que são T21, pacientes T21. que interessante. E em relação ao comportamento opositor? Isso, opositor. Do comportamento opositor, o que eu considero também, e não é jogar só para o lado do AT, mas fazer uma intervenção em ambiente natural, ela acaba sendo muito mais manejável, porque a gente acaba, de fato, dando um suporte para esse pai quando a criança se opõe. Então, a gente tem um treinamento muito em loco. Então, por exemplo, quando a Em criança que, está desculpa? um treinamento muito em loco, né? Muito no ambiente. Então, Tá. é muito diferente quando se tem um relato no consultório. Ah, meu filho se opõe, ele briga, ele xinga, ele bate. Ok. Mas é muito diferente quando você está de fato quando ele faz isso. Atuando no Porque, momento em é, que ele está agindo. por quê? Entendi. Porque o Faz todo psicólogo, sentido. Faz todo sentido. porque quando o psicólogo está no consultório, eu acho que isso não é uma crítica, tá? Eu acho que é mais uma estratégia. O psicólogo, ele está muito mais protegido. Então ele pode falar para o pai, tenta fazer isso, tenta fazer aquilo, pensa nisso, pensa naquilo. E muitas vezes é diferente você estar lá, porque você vai atuar, né? Como que é dar limite? Como que é lidar com a frustração do filho? Né? Porque, por exemplo, quando a gente dá limite, a gente está trabalhando a questão de limite, quando a gente diz não, é super comum que esse comportamento de birra ele aumente, né? Para lidar com o limite, né? Então, pais que têm dificuldade de dar limite, e tudo bem, né? A gente super empatiza com os pais, né? A gente não está criticando, a gente Sim, está lá para ajudar. cada um vivendo o seu momento, né? Cada um Todo vivendo o mundo seu está tentando momento, fazer o melhor. A gente todo mundo está só fazendo o seu essa melhor. certeza que a gente tem, é. Tá todo mundo fazendo o seu melhor, né? A gente não tá lá para julgar, né? Então a gente está vivenciando aquilo. Então, quando um pai diz não pela primeira vez, é muito difícil. Tanto para o pai, que vai lidar com aquela emoção super difícil, e tanto para o filho, porque quando o filho tem um não pela primeira vez, ele vai birrar num nível muito maior. E aí a gente está lá justamente para apoiar esse pai a aguentar essa birra. Então a gente tem um trabalho com o pai, do tipo, seja firme, vamos junto. E também lidar com quem está fazendo a birra. Que é tipo, calma, vamos lá, respire, isso faz parte, né? E manter, ajudar o pai a manter ou não, é algo muito difícil, né? E a gente percebe que em consultório, trabalhar com opositor é muito difícil também, porque normalmente, porque as oposições não ocorrem muitas vezes no consultório. Por mais que você
tenta colocar várias situações, às vezes a oposição normalmente é muito ligada à figura do pai e da mãe. E a gente só vai ter Sim, aquela. a E a gente gente só até vai. fala que a criança muda, né, na É, presença da muda. mãe. É aquela história do psicólogo falar, é aquela história do psicólogo falar, aqui no consultório ele não faz isso. Tá, mas ok, no consultório é outro ambiente, você tem uma outra relação com ele. Agora, vai lá na casa, né? Muitos pais falam, vai lá na minha casa, vai lá ver. E aí, de fato, a gente vai, né? A gente vai e vê a coisa acontecer e muitas vezes não vai saber o que fazer. A gente vai pensar com os pais. E é Legal isso que de fato, isso. isso que de fato aproxima muito os ATs dos pais, porque a gente não está lá para ser o grande sabedor, né? Ditador de regras. Porque cada caso é um caso, né? A gente não sabe como é a cultura daquela família, os valores daquela família. Então a gente vai ter que se vincular com aqueles pais e aí dar alternativas, mas alternativas que eles consigam fazer. Então a gente não vai dar metas muito impossíveis, porque é muito mais fácil julgar, eu dar uma meta super alta e falar, não, ele não, esse pai não dá certo. Não, não é que não dá certo, é você que não se adaptou a esse pai e deu o que ele pode fazer. Então o AT ele tem essa proximidade muito proximidade íntima muitas vezes. E é isso, né? Porque a gente está no ambiente, né? A gente está na casa, a gente está na sala, a gente está no. Enfim, esse é um desafio também, né? Eu tenho mais uma pergunta que eu acredito que seja um desafio e eu não sei como o AT atua em relação a isso. Na vida adolescente, quando começa questões relacionadas à sexualidade, o AT Uhum. também lidar com como é que é essa ação, o quão isso é importante, o que você pode passar de dica para os pais, que existe uma dificuldade em lidar com isso, principalmente nessa pré-adolescência, na entrada dessa questão que liga a sexualidade da pessoa com o mundo externo. Então, o que a gente percebe na equipe tem uma questão de gênero muitas vezes. Isso a gente observa. Normalmente, pacientes, né, do gênero feminino vão com ATs mulheres e pacientes de gênero masculino com ATs homens. Isso é comum, né? É comum? É comum. A gente tem algumas exceções, mas principalmente quando tem a questão de sexualidade, a gente tem essa inserção. Mas tem as Uhum. exceções, né? E o que a gente percebe é, na questão da sexualidade, é, principalmente quando está nessa fase, né, de transição, essas fases são bem difíceis, tanto para quem está passando por essa fase como para quem está lidando, né, que são os pais. Então, o que a gente percebe principalmente quando entra na pré-adolescência e adolescência, o que a gente chama que os pais não são mais reforçadores. Ou seja, os pais não são mais, na maioria das vezes, aquela figura que eu vou contar tudo. E não é porque a criança ou adolescente não quer, é porque, de fato, tem uma neurobiologia envolvida que o que é mais reforçador, o que é mais legal, é a comunidade social. A gente tem Sim, um são os preparo amigos. social, são os amigos. E aí, quando entra um AT, aí a gente percebe que é uma função muito boa, porque o AT, ele não é amigo, no sentido da palavra. Lógico, ele se vincula, ele faz toda Uhum. uma amizade terapêutica, mas ele se equipara muito. E a partir daí a gente consegue ter relatos enfim, que nunca foram relatados para a família, ou por vergonha do corpo, ou por de fato o paciente não ter um amigo, não ter uma referência, que não seja o pai, né? A gente percebe muitas vezes alguns adolescentes muito isolados. E aí, quando entra o AT, entra essa figura de referência também, né? De modelo. E a gente também tem a responsabilidade de ser modelo, né? E de fato discutir. Então, a gente tem esse espaço para super discutir e psicoeducar, né? Sobre sexo, sobre questão de proteção, sobre o que é, como fazer, todos os sentimentos envolvidos, todos os hormônios envolvidos, a gente tem toda essa discussão e aí gradualmente a gente também vai orientando os pais. Muitas vezes não expondo o pai nem o filho, mas gradualmente fazendo uma aproximação mais íntima desse filho, né? E eu digo íntima que muitas vezes quando o próprio adolescente entra na fase tem um afastamento que é natural, mas também é natural essa reaproximação do pai, né? Porque às vezes a gente tem essa quebra também com os próprios pais, que isso acontece muito, que é muito mais reforçador para os pais quando o filho é criança. E aí quando tem essa fase diferente, acaba sendo ruim para o próprio pai, acaba não sendo reforçador. Tanto que eu até ouvi já de um psicólogo que existem pais para específicas transições. Existem bons pais na parte da pré-infância, né, da primeira infância, e existem pais para adolescência, para pré-adolescência, para o mundo adulto. Mas Muda. eu acredito nisso, sabia? A Eu gente tem falo, que se alterar, né? eu falo que eu tenho eu adoro criança, adoro.
E eu adoro brincar, eu falo que eu me dou melhor com criança do que com adulto. E eu tenho uma amiga que ela, quando os filhos dela eram criança, ela ficava maluca. Ela falava, ah, não sei o que. E agora que estão entrando na adolescência, ela tá super amiga, É, super cool. Eu falei, nossa, é mãe de adolescente, eu sou mãe de criança. Porque na hora que a minha entrar exato. na adolescência, eu vou falar, e agora? Então, eu acho que existe isso mesmo. Mas a pessoa necessariamente tem que se moldar, né? A fase que o filho tá, acho, não? Sim, sim, eu acho que esse é o grande desafio. Eu até li aqui da questão da orientação parental. Se não tiver orientação parental, o trabalho ele não vai andar. E eu digo isso todo esse tempo de prática. Então, essa aproximação com os pais é importantíssima, porque a aceitação de uma nova fase do filho tem a ver com a própria aceitação do pai também, de como ele viveu isso, de como foi para ele, como foi a infância, como foi a adolescência, né? Então, a gente precisa acessar também um pouco, lógico, não é virar uma terapia para o pai, mas acessar um pouco a história desse pai para a gente entender o que que é valor para ele, o que que é legal para ele, para a gente poder ter essa conexão. E o que eu acho importante é que o AT faz essa conexão, porque é uma conexão íntima, não é qualquer pai. Isso também é um desafio. Não é qualquer pai também que deixa um profissional entrar na sua casa, né? Não é qualquer pai que também deixa com que o AT ele faça uma série de estimulações, né? De vai sei lá, vai no shopping, vai no parque. Então tem uma confiança muito densa, né? Que esse AT ele precisa estar com o pai, senão o trabalho não anda. O que a gente percebe é raramente os casos, é, não só com T21, mas pensando em crianças e adolescentes, se não tiver essa parceria, a gente não consegue ver resultado mesmo. Porque a gente precisa também treinar os pais para que eles consigam ver o resultado. Não é só a gente falar, é resultado, né? Ah, deu certo. Não, mas deu certo para esse pai? O que esse pai está achando? A gente precisa do feedback, sabe? Então, para trabalhar questões sexuais, a gente sempre faz isso. A gente trabalha muito com AT, com esse não julgamento, com o que a gente chama de audiência não punitiva, e aí gradualmente a gente vai inserindo esses pais no processo, porque também a gente dá um modelo de mundo adulto também para essa criança, para esse adolescente. E a gente acaba se relacionando com o pai. Muitas vezes a gente já, já, já fez intervenção com crianças e adolescentes, que o próprio criança e adolescente mudou a relação com o próprio AT, falando, o AT é adulto, e a gente se dá bem. Será que eu vou conseguir me dar bem também com meu pai, que também é adulto? Ele me entende. Será que meu pai consegue me entender também? Sim. Né? A gente não está lá para fazer mágica, a gente está lá para treinar esse pai para dar certo, né? A gente não está lá para ser o melhor, a gente está lá para instrumentalizar esse pai e fazer aquilo que a gente faz, né? Ter essa sensibilidade, ter esse olhar. Logicamente, cada um no seu papel, né? Para não confundir muitas vezes. Mas esse é o grande desafio, né, Roberto? Então, é como se os pais exercessem 80% de um sucesso em relação Sim, a sim, isso. É com uma parte certeza. bem importante. E a equipe multidisciplinar? Também. O AT, pensando na prática do AT, ele faz essa articulação nos bastidores. Então, o AT ele tem esse papel no bastidor, de tornar a comunicação coesa, né? Falar com físio, falar com TO, falar com neuro, para que a comunicação rode, né? Porque uma coisa é falar, essa equipe é multidisciplinar, mas de fato ela é mesmo? Os profissionais se conversam, cada um está ciente com seus próprios objetivos, tem feedback constante, porque a gente sabe que teoria é uma coisa, agora de fato na prática, o AT muitas vezes vai ser esse cara chato também, que às vezes vai mexer na equipe, e aí, como é que tá, como é que estão as coisas, vamos fazer reunião. Então a gente tem, isso é o papel como a gente vê o AT, né? Então a gente promove essas conexões. E sem equipe multidisciplinar, não tem como, né? A gente não consegue atuar, não consegue produzir resultado, né? A gente precisa mesmo dessa troca e a gente vai fazer essa troca acontecer. Legal. Eu acho que falta só 5 minutinhos É, acabando. para a gente finalizar. E tem algum ponto, Felipe, que você gostaria de colocar em relação a T21 que achou que a gente não citou aqui, que é importante os pais, algum alerta, algum sinal de que procure um grupo que tenha essa capacidade. É importante que esse AT que trabalhe dentro desse grupo da T21 conheça a T21, seja um especialista na T21, ou qualquer AT consegue dar conta dessa parte. Fala um pouquinho É, desse, o que desse eu acho ponto que, aí pra gente. bom,
dando, né, uma finalizada, o que eu considero que o AT ele precisa ser formado em AT, precisa ter essa expertise, não é qualquer psicólogo que faz AT, porque tem suas especificidades. Por isso que a gente fez o aprimoramento, por exemplo. É importante pensar sobre, discutir teoricamente, tecnicamente também. É, e em relação ao AT, enfim, mais um fechamento, o que eu considero importante, acho que pensando em T21, é quando a gente falar de autonomia e falar de independência, a gente precisa, de fato, atuar de forma multidisciplinar, atuar com pais, né? Entender o que de fato é essa autonomia, essa independência, e de fato o AT ele tem esse grande potencial de generalizar. Mas acho que um ponto importante que eu falo aqui, acho que mais para fechar, é que os pais também precisam estar preparados para isso, porque é um desafio, né? Você ter autonomia, poder oferecer autonomia, oferecer independência, tem todos os seus bônus, mas também tem os seus ônus, tem as dificuldades, né? Tem os percalços, e o AT está lá junto, né? Eu acho que quando o pai conseguir, a gente vai junto, quando não conseguir, a gente dá vários passos para trás para poder impulsionar, né, vários passos para frente. É, e o que eu considero em relação à prática do AT é que, de fato, trabalhe com um AT que conheça, do meu ponto de vista, a sua teoria, a sua técnica, análise do comportamento, quando generalizar, porque não adianta a gente ficar generalizando se, de fato, essa pessoa, o pai, não tem as habilidades base. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não ficar falando de autonomia e independência sem antes observar toda essa base, sabe? Então, os pais precisam estar bastante preparados, preparados no sentido de ir junto com o desafio com a gente, entendeu? Posso fazer um comentário, assim? Porque no comentário E que eu tá vou acabando. fazer, vocês Dois são... minutos. Quantos? 1 minuto e 50. 2 minutos? É rapidinho, então. Eu Aí eu já. percebo que quando a gente vira para uma família e fala, eu gostaria que você procurasse um psicólogo, eles ficam bem chateados. Tem alguns até que não voltam. Caramba. A gente precisa melhorar a nossa imagem, né? E, e Ou a gente precisa melhorar a forma que a gente procura é, ajuda de um não, psicólogo. e a forma Ah, e a forma de atuação mesmo. É igual eu falei, tem casos que não vai adiantar a terapia convencional, aquele modelo de psicólogo verbal e tal. Principalmente para T21, eu defendo aí isso em evidência científica, precisa ter modelo, precisa atuar em ambiente natural, precisa estar junto, precisa vivenciar, precisa trabalhar no concreto, precisa ser visual, você precisa atuar muito em equipe multidisciplinar, não adianta você se trancar no seu consultório, você tem que ir para campo mesmo, você tem que fazer reuniões com vários profissionais, você tem que chamar essa galera para atuar com a gente, enfim. Eu acho que o psicólogo precisa ser mais proativo e ativo para vender um bom serviço para as famílias e que de fato dê resultado, e não só fale que dá resultado, mas que mostre o resultado, né? E que a é família isso. observe esses resultados e compartilhe conosco. Acho que é isso. É isso. Ô, Fê, eu queria pedir, por favor, para se você conseguir me mandar o vídeo gravado, no final tentar Ah, salvar vou ele, mandar. mandar para a gente colocar no canal lá da T21 Síndrome de Down, para quem não conseguiu acompanhar desde o começo. Também deixar o seu contato para quem quiser te procurar. Vocês só atuam em São Paulo ou o Brasil inteiro tem a Em possibilidade São Paulo. Ih, ó, vai de. fechar. É São Paulo, Grande São Paulo. Então, tá bom. Senão não vai dar. Obrigada. Obrigada a Valeu, todos pessoal. aí que participaram. Fica aqui um beijo. E obrigada pelas perguntas, pela